do Senhor. Convido aqui nosso irmão João Pedro e o nosso pastor para poder orar pelo João Pedro, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Coisa boa, né, irmãos? JP, João Pedro, né, irmãos? Seminarista da Primeira Igreja Batista ali de Maceió. A gente tá no mesmo rumo aí, viu? Porque tu veio da Igreja Pentecostal também, né? Eu também. Olha, 2 ex-pentecostais da igreja, né? Pentecostais. Mas Deus nos trouxe para a Igreja Batista, né, irmãos? Estamos servindo com graça, com humildade, simplicidade, Deus honra, não é, irmãos? Nós não merecemos, mas Deus é bom. Então, João Pedro, irmãos, é uma bênção. Presidente da Conjubal. Eu encerrei agora. Encerrou agora, mas era, né? Pouco tempo. Isso. Da Conjubal. Da Jubal. Da Jubal, não é, irmãos? Aqui em Alagoas, Isso. no Brasil e no mundo. Então é um jovem trabalhador, trabalha na obra de Deus, é uma bênção, ajuda muito o pastor ali, não é? E é uma bênção, né? A igreja lá dá testemunho do nosso irmão. E que Deus abençoe nessa noite, que Deus o use poderosamente para falar aos nossos corações. Vamos ficar de pé, irmãos? Em nome de Jesus. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por o teu servo estar aqui entre nós. Sabemos, Deus, que ele já meditou e o Senhor já revelou, ministrou a palavra em seu coração para ele falar para a tua igreja. Não sabemos, Pai, mas o Senhor já o revelou a ele. E ele irá transmitir com toda a autoridade. Nós oramos para isso, Deus. Na autoridade e na ousadia do seu Santo Espírito. Usa esse jovem, usa o teu servo, o teu filho, para que a igreja, Deus, nessa noite, sinta o poder da palavra de Deus nas entranhas das nossas almas, para que nós saiamos daqui, meu Deus, mais feliz e alegre, meu Deus, na tua presença, recebendo do Senhor, meu Deus, a tua palavra, independente, Deus, se seja de correção, de repreensão, de exortação, encorajamento, mas eu sei de uma coisa, Deus, o Senhor falará aos nossos corações, e nessa noite nós estaremos com o coração aberto e com o entendimento, Deus, que o Senhor nos dará para aprendermos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Graças e paz. Amém? Amém. Aí, graças a Deus. Estou muito feliz em estar aqui com os irmãos. E feliz ainda mais por ver o cuidado de Deus com a vida de cada um dos irmãos. Eu estava falando para o pastor Betinho logo mais cedo que quando eu cheguei eu quase não reconheci a igreja porque foram muitas mudanças, né? E glória a Deus por isso, assim, desde do som, ventilador, iluminação, né? Os irmãos parecem que estão mais alegres, mais felizes. Eu não tinha observado, aí eu vi o Paulo tocando, aí eu disse, rapaz, até camisa da igreja os irmãos já estão aqui. Que coisa boa, e camisa bonita, viu, rapaz? Muito bom gosto, parabéns aí, eu estou muito feliz, obrigado pelo carinho dos irmãos, é bom revê-los. A minha esposa não pôde vir, porque ela estava já na escala do louvor lá, hoje à noite na igreja, que é o louvor está sendo comandado pelos jovens, obrigado, irmã Ana, e aí ela está lá, não pôde vir, mas eu fiquei muito feliz quando recebi esse convite para estar aqui com os irmãos, né? Eu peço oração também, porque eu estou nesse processo aí de mudança, né? Como o pastor Betinho falou, no meio do ano eu fui a trabalho para o Rio de Janeiro, e aí lá eu dei um pulo na convenção e tal, e fui participar de um congresso, o Congresso Proclamai, né? De Missões Mundiais, e aí eu olhei o preço do Uber, estava muito caro, porque o Rio de Janeiro é enorme, né? Então para atravessar de um lado para o outro e tal. Aí eu comecei a perguntar quem tinha uma carona, né, para mim e tal, que estava dando mais de R$150. Ó, misericórdia. Aí eu fui pedir carona, disseram assim, ó, o pastor Fernando está indo para o aeroporto agora, o voo dele é agora. Aí eu disse, rapaz, R$150, eu passar uma vergonha de ter uma carona negada, eu vou passar a vergonha, né? Aí eu fui lá, falei com ele, disse, pastor, rapaz, estou precisando de uma carona e tal para o aeroporto, o senhor vai ter um voo na mesma hora que eu. Aí ele, oxe, bora comigo, não sei o que e tal. Eu fui, e ele começou a me perguntar e tal, e aí perguntou o que é que eu fazia e tal. Quando eu olhei, no meio da conversa, ele disse assim, João, tem uma proposta para você. Eu disse, o quê?
Aí ele disse, vem aqui para o Rio, a gente vai cobrir todas as suas despesas e tal, casa, moradia e tal, e a gente quer que você sirva aqui na nossa editora. Aí eu disse, rapaz, aí orei com a minha esposa e tal, quando voltei para casa, e a gente entendeu que Deus estava direcionando a gente. Então, peço oração pelos irmãos, a gente está aí à frente dessa editora, que é a editora oficial dos Batistas Brasileiros, que é a editora Convicção, e eu sei que a gente só está lá por causa da oração dos irmãos, né? Que não cessam de orar. Inclusive, eu agradeço pelas orações. Quando cheguei aqui, o Gabriel até perguntou por um pedido de oração que eu tinha feito quando eu vim aqui, a respeito de uma tia minha. Infelizmente, ela faleceu, mas eu agradeço os irmãos muito pelas orações. Amém? Mas eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, no livro de Colossenses, a carta de Paulo aos irmãos lá em Colossos, onde nós temos uma igreja, uma cidade pequena, uma igreja recém-nascida, mas que os cristãos estavam sendo pressionados naquele momento para, além de Jesus, eles terem algo a mais para serem salvos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre a suficiência de Cristo e a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. No livro de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. E nós já cantamos, eu fiquei muito feliz porque nós já cantamos a respeito da suficiência e da supremacia de Jesus. Quando nós cantamos no primeiro louvor com o Ministério de Louvor, ó quão lindo esse nome é, e aí eu estava ali, eu estava me alegrando no Senhor, porque eu disse assim, rapaz, é justamente isso que eu vou pregar. Esse nome que está acima sobre todo o nome, que não há nome maior do que o nome de Jesus Cristo. É sobre esse nome que nós iremos meditar hoje à noite mais uma vez. Diz assim a palavra de Deus. Está aqui também. Então eu vou ler aqui. Quer dizer, eu vou ler aqui que minha vista não está tão boa não e eu fico meio tonto. Mas ele nos tirou, ele quem? Jesus nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. A partir agora do versículo 15, ele começa um louvor. Isso aqui é uma canção, que ele vai dizer assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus, que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no passado erais estrangeiros e inimigos do entendimento por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante dele, se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que a palavra de Deus possa habitar em nossos corações. Amém? Eu quero começar fazendo uma pergunta: de qual reino você faz parte? Amém. Pastor Betinho com a resposta na ponta da língua, de Jesus. Mas de qual reino nós fazemos parte? Nós fazemos parte do reino de Jesus.
Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem está no centro das nossas vidas? É Jesus? É você mesmo? Ou é Jesus e outra coisa? O que é que tem dominado, que tem comandado as nossas vidas? É justamente sobre isso que Paulo, ele vem aqui falar a esses irmãos. Porque veja bem, para eles entendiam que não era mais eles que governavam a vida deles. No entanto, eles tinham um grande problema, porque eles achavam que Jesus Cristo não era suficiente para eles. Ou seja, precisava ter Jesus e algo a mais. Precisava ter Jesus e a circuncisão. E qual é o problema disso? Que quando eu coloco Jesus e algo a mais, eu estou dizendo que eu não quero Jesus. Porque Jesus é o único e é suficiente. Ou seja, eu não posso, por isso que Jesus diz, olha, vocês não podem servir a dois senhores. Porque ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. A partir do momento que eu digo, eu sirvo a Jesus, mas eu amo também o dinheiro e tenho ele como um Deus, como um ídolo, eu não estou servindo a Jesus. Eu amo a Jesus, eu sirvo a Jesus, eu adoro a Jesus, mas também eu adoro esse meu emprego. Eu sirvo a Jesus, eu amo a Jesus, mas ao mesmo tempo, no mesmo patamar de Jesus, eu coloco qualquer outra coisa. E Paulo está dizendo aqui que só por você fazer isso, e não são necessariamente coisas ruins, porque o ídolo, ele necessariamente, eu peço a sua atenção, por gentileza, o ídolo necessariamente ele não é algo ruim. Um filho, ele pode, que é algo bom, que Deus lhe deu, que é criatura de Deus, mas se ele não for colocado no devido lugar, ele pode se tornar um ídolo. Ele pode ocupar o lugar de Deus. Porque às vezes nós olhamos para os católicos e dizemos, idólatras, porque estão diante de uma imagem. Mas idolatria também é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Pode ser que talvez você não se prostre diante de uma imagem, amém. Mas se você coloca o seu emprego no mesmo patamar de Deus, você está com idolatria. Se você coloca o amor ao seu filho no mesmo amor que você ama a Deus, você está sendo idólatra. É isso que Paulo está alertando, olha, ou você acredita que Jesus é suficiente para a sua vida, ou se você acredita que você precisa de Jesus, mas você também precisa de dinheiro para você se satisfazer, você não está amando a Jesus. Você está negando a Jesus, é isso que ele está dizendo. Porque nós sempre vamos viver para alguma coisa. Ou nós vivemos para o mundo e estamos mortos para Deus. Ou nós estamos vivos para Deus e mortos para o mundo. Não tem como eu dizer que vivo para Jesus se na minha prática, no meu cotidiano, eu não vivo para Jesus, eu não vivo como Jesus, eu não me comporto como Jesus, as minhas ações, as minhas falas, o meu comportamento não é como Jesus. Aí Paulo está lembrando aqui esses irmãos dizendo assim, olha, Jesus é suficiente, não tente colocar Jesus, mas você precisa se circuncidar. Você precisa de Jesus, mas você precisa guardar o sábado para ser salvo. Você precisa de Jesus, mas você precisa fazer isso. Paulo está dizendo, Jesus é suficiente. E por que ele é suficiente? No versículo 13, porque foi justamente esse Jesus, acompanhe, que nos tirou das trevas, do domínio das trevas, e agora ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, o reino da luz. Então nós que estávamos afastados de Deus,
Nós que estávamos mortos para Deus, nós fomos alvos desse amor que nos tirou do domínio, do poder do pecado. Aí eu lembro de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 6, que ele vai lembrar que nós estávamos presos pelo pecado, nós não tínhamos forças de sermos libertos. Você pode fazer coisas boas, você pode fazer coisas maravilhosas, mas todo aquele que nasceu em pecado e precisa de Jesus, porque a salvação ela não é por obras. Então pode ser aquela pessoa maravilhosa que nunca fez mal a ninguém, que não mata uma mosca, mas se ela não receber a Jesus, se ela não entender que é pecadora, que precisa de Jesus, ela continua no domínio das trevas. O pecado é quem continua dominando a vida dessa pessoa. E aí Paulo vai dizer que nós fomos libertos do poder do pecado. E nós fomos libertos da prisão do pecado. E nós fomos libertos por quem? Por nós. Porque nós somos bonzinhos, porque nós somos legais. Não, foi por obra e graça da misericórdia do nosso Deus, que nos tirou, nos arrancou. Nós não tínhamos poder nem para perceber o quão emaranhado estávamos no pecado, mas o Senhor veio e nos tirou com a sua boa e forte mão e nos transportou. Ele nos arrancou. Sabe quando você tira uma planta de um lugar e vai para o outro? É assim, ele arranca, e arranca com raiz, arranca com tudo. O Senhor nos arrancou de onde nós não conseguiríamos sair. E sabe qual é um dos grandes problemas? Que muitas das vezes nós esquecemos o quão afastados do Senhor nós estávamos, o quão pecadores nós éramos, de onde o Senhor nos tirou. Às vezes nós esquecemos. E aí, quando nós esquecemos disso, o que é que acontece? Nós achamos que foi por causa da nossa aparência que o Senhor nos chamou, porque a gente é um bom cidadão, porque a gente é uma boa pessoa. Aí eu lembro do profeta Isaías olhando para o povo e dizendo a mensagem de Deus: olha, as vossas boas obras são como trapos de imundícia diante de Deus, não servem de nada. É preciso vir um Deus com amor, com graça, morrer por nós, para poder nos tirar desse domínio das trevas, para poder nos libertar. Não existe, Romanos capítulo 3, não existe um justo sequer, não há quem faça o bem. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos nós. E aí, quando nós olhamos para nós, para o nosso pecado, e nós vemos dizendo assim: é só a graça de Deus que é capaz de nos tirar de onde nós estávamos. É só o poder de Deus. É por isso, irmãos, que sabendo que é só o poder de Deus que pode salvar o pecador, é que nós, quando ouvimos um convite como esse para sairmos às ruas, nós vamos. Mas eu não sei falar nada. Mas quem vai salvar não é você. Quem vai salvar é o Espírito Santo. Você só vai transmitir a mensagem. É o Espírito Santo quem convence, quem liberta o homem do pecado, da justiça, do juízo. Agora, sabe por que muitas vezes a gente não vai? Porque a gente está achando que depende da gente. Porque a gente está achando que quem vai tirar essas pessoas que estão presas nas drogas, no álcool, na prostituição, a gente às vezes acha que é a gente. Mas olha, deixa eu te dizer, não é você que vai convencer ninguém. O seu papel é ir, é anunciar. Assim como você ouviu a mensagem do Evangelho, e por meio de ouvir essa mensagem, o Senhor lhe tirou do domínio das trevas. O Senhor quer nos usar
para irmos por esse bairro, anunciando essa mensagem de arrependimento, de salvação, para que essas pessoas que estão presas no domínio das trevas possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho. E você pode dizer assim: fulano é impossível ser salvo, fulano não tem jeito, fulano já está perdido, vai de tobogã para o inferno. Mas meu irmão, é Jesus quem salva. Aquele versículo que nós usamos, que diz assim: para Deus nada é impossível, é justamente porque um dos momentos que ele usa, o outro é com Maria, mas em um momento que Jesus fala, é justamente quando os discípulos olham e dizem assim: olha, se é assim, se é tão difícil ser salvo, quem poderá ser salvo? Aí Jesus olha para eles e diz: olha, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Para Deus não há impossível. Não há homem por mais perdido que esteja, não há mulher por mais perdida que esteja, que não possa ser alcançada pelo poder transformador do Evangelho. Esse é o Evangelho que nós acreditamos, esse é o Evangelho que nós pregamos, que tira o homem do domínio das trevas, do poder das trevas. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, e esse é o Evangelho que nós pregamos. E ele vai dizer: o Senhor nos transportou. Eu já abandonei aqui o meu rascunho, mais besteira. O Senhor nos transportou das trevas. Não foi para qualquer lugar, meu irmão. Não foi para qualquer lugar, minha irmã. Foi para o reino do seu Filho amado Jesus. É para o reino de Jesus que nós fomos resgatados. E olha que privilégio. Porque o maior privilégio não é alguém chegar, e para a sociedade pode ser, e dizer assim: doutor fulano, doutor cicrano, não sei o quê. O maior privilégio que o ser humano pode ter é quando ele chega aqui, e o que nós chamamos o outro: oi minha irmã, meu irmão, porque esse nome, meu irmão, minha irmã, foi conquistado por um preço da cruz do Calvário, que é um preço que faculdade não vai dar, que concurso não dá, que dinheiro não dá, porque foi conquistado pelo próprio Filho de Deus, morrendo numa cruz por nós. Essa palavra, ela nos consola, porque em um mundo onde olha para títulos, olha para o que você tem, olha para o que você pode, Jesus olha para nós, apesar de quem nós somos, e nos ama e nos tirou, sem nós merecermos, de onde nós estávamos. Isso é graça de Deus, que nos traz para sermos feitos filhos seus. E olha que coisa maravilhosa, que ele vai dizer: perdão dos pecados. E isso é uma das coisas que eu mais amo no Evangelho de Jesus, é o perdão dos pecados. Quem está falando aqui é um homem que pediu cartas para perseguir o povo de Deus, para matar o povo de Deus. É esse homem que agora está dizendo que Jesus tirou ele das trevas, que agora ele está na luz, e que agora ele tem o perdão dos pecados perdoados. E isso é maravilhoso, porque se a gente olha para o mundo, as pessoas não perdoam, mas a gente tem um Deus que limpa todo e qualquer pecado. Ele passa, a gente estava cantando, o pastor Betinho, aquele louvor, alvo mais que a neve, hoje pela manhã lá na igreja, e eu estava me emocionando porque eu disse assim: olha, nós estávamos sujos pelo pecado, e por causa do sangue de Jesus, nós nos tornamos mais alvos que a neve. É só o sangue de Jesus que faz isso. O sangue carmesim que nos purifica de todo e qualquer pecado. Eu tenho ido vez ou outra ali no presídio. Irmãos, eu já ouvi até de um amigo meu. Você vê como é a sociedade, ele chegou e disse assim: olha, se eu pudesse eu jogava uma bomba aí. Passou o tempo, eu acho que eu já falei isso aqui. Ele foi preso, policial está lá preso.
E aí depois ele disse assim: João, você lembra quando eu falei aquilo, que se pudesse jogava uma bomba aqui? Eu disse: lembro. E a gente lá no presídio, ele disse: eu entendi que eu tive que vir para cá, porque o Senhor queria me tratar, o Senhor queria me salvar, porque ele estava na igreja, mas só de aparência, por trás estava fazendo coisa errada. Aí o Senhor leva para que lá ele conhecesse Jesus de verdade. E quantos ali não têm conhecido o Evangelho, não têm se arrependido, e o Senhor tem transformado em uma nova criatura. Só quem faz isso é quem? É o Senhor Jesus. É só o Senhor Jesus que pode transformar o maior bandido, traficante, em um servo do Senhor. É só Jesus que faz isso, meu irmão. Não existe nada nessa sociedade que possa transformar. A gente tem estado lá na Cristolândia. Quem não foi, vá, que acolhe as pessoas em situação de rua, pessoas drogadas. E a gente vê tanta gente sendo transformada pelo poder do Evangelho. Pessoas que eram usuários, que não tinham mais saída, que não tinham mais solução, que todo mundo já tinha desistido, a família tinha desistido. Aí o Senhor Jesus vai lá e resgata e perdoa os pecados. Sabe o que é interessante? Talvez você não tenha feito algo tão grave assim, mas diante de Jesus ele perdoa todo o pecado. E sabe o que é que acontece na nossa caminhada? Muitas vezes o inimigo vem ao nosso ouvido dizendo assim: olha, será se você foi perdoado mesmo? Mas você fez isso, você fez aquilo outro, e começa a fazer com que você duvide do perdão de Jesus para a sua vida. Mas aí eu venho te lembrar a palavra de Deus: todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Filhinhos, 1 João capítulo 1 versículo 2, quer dizer, capítulo 2: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado justo e fiel, Jesus Cristo. João vai dizer, obrigado João ainda vai dizer que os nossos pecados, por maiores que sejam, o Senhor Jesus pode perdoar, porque Ele pagou um alto preço. E se Jesus falou que nós estamos perdoados, se nós nos apegamos a essa palavra, nós precisamos confiar que realmente nós estamos perdoados. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. E aí Paulo ele vai alertar dizendo o seguinte, mais adiante: se vocês foram libertos do pecado, não voltem para lá. Lembra do povo saindo do Egito? O povo ficou escravizado 400 anos no Egito. Aí Deus liberta o povo com sua forte mão. E quando chega no deserto, quando chega aquele momento de provação, o que é que o povo fala? Ah, melhor seria se eu tivesse no Egito. Talvez você, nas provações do dia a dia, você pode ser tentado a dizer: ah, antes de eu ser crente não acontecia isso, não acontecia aquilo. Mas não ceda à tentação do inimigo de querer que você volte para debaixo do jugo de escravidão, que você volte para o reino das trevas, porque foi o Senhor que lhe libertou, foi o Senhor que lhe salvou, não foi por mão de homens, mas foi pelo poder do Evangelho. Eu quero caminhar aqui já para o final. Ele vai dizer que Cristo é supremo, Cristo é a imagem do Deus invisível. Você quer conhecer a Deus, é por meio de Jesus. Surgiram muitas pessoas por aí, de vez em quando eles batem na nossa porta aos domingos, e eles vêm trazendo uma mensagem: ah, bonito, se vestem bem, mas com uma mensagem perigosíssima, dizendo que Jesus não é Deus. Mas se Jesus não é Deus, toda a nossa fé é vã. Se Jesus não é Deus, Ele não ressuscitou. Se Jesus não é Deus, Ele não tem poder para perdoar os nossos pecados.
Aí Paulo está relembrando a esses irmãos que esse Jesus, ele é o primogênito de toda a criação, ele é supremo de tudo que existe, porque tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Todas as coisas visíveis, mas as coisas invisíveis que nós não vemos, tudo foi criado por intermédio dele. E agora esse Senhor, esse Jesus que é supremo sobre todas as coisas, que nós cantamos aqui que a morte não conseguiu vencer, que o nome dele está acima de todo nome, ele quer ser Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. Esse Senhor Jesus, ele quer ser Senhor sobre a sua família, ele quer ser Senhor sobre as suas finanças, ele quer ser Senhor sobre o seu trabalho, sobre os seus relacionamentos, sobre os seus estudos, ele quer ser Senhor. Sabe qual é um dos grandes problemas do nosso mundo hoje? Todo mundo quer ser salvo. Todo mundo quer ser salvo. Você pode perguntar, você quer ir para o céu? Todo mundo vai dizer, eu quero ir para o céu. Agora ninguém quer viver diante de um Jesus que é Senhor. Porque diante do Senhor a gente precisa obedecer. As pessoas querem ser salvas, mas não querem obedecer a Jesus. Não querem servir a Jesus. Aí a gente vê uma irmã como essa aqui do vídeo, mesmo em meio à perseguição, marido abandonando ela dizendo que é excluída da sua sociedade, é ameaçada, é um monte de coisa, aquela criança ali falando que os meninos não jogam bola com eles, e é excluído de tudo. Aí você vê, em nenhum momento ela falou que iria abandonar Jesus, mas pelo contrário, me chamou a atenção, no final ela diz assim, orem para que nós perseveremos no Senhor. Só pode dizer isso quem realmente tem Jesus como Senhor, só quem entende que Jesus é Senhor sobre todas as áreas da vida, não somente aos domingos, não somente quando o pastor Betinho está lhe vendo, não somente quando os irmãos estão lhe vendo, mas na sua casa, no seu trabalho. Jesus quer ser Senhor da sua vida. Ele é Senhor sobre toda a criação, mas Ele quer ser Senhor no teu lar, no teu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Quais são as áreas que você precisa submeter ao Senhor Jesus? É nas decisões da sua vida que Ele não tem sido supremo? Você prefere tomar as suas decisões por conta própria, ao invés de consultar a Jesus, de esperar no Senhor? Aí o Senhor está dizendo que Ele quer ser Senhor sobre todas as coisas na sua vida. Já caminhando para o versículo 21, Ele vai dizer que de inimigos nós fomos reconciliados, nós recebemos um chamado, uma nova identidade, e Ele vai lembrar quem nós éramos antes de Cristo. Eu já falei, nós éramos estranhos, nós éramos inimigos do Senhor, nós estávamos distantes de Deus, com o nosso coração, com a nossa mente, as nossas obras eram más por causa do pecado, e mesmo assim, o Senhor Jesus veio e nos salvou, e agora Cristo, Ele nos reconciliou por meio da sua morte. Nós que estávamos distantes, com relacionamento quebrado com Deus, nós não conseguiríamos. Imagina um abismo que você tenta atravessar, você não consegue atravessar sem uma ponte. Jesus é essa ponte que nos reconcilia com Deus, e agora Ele fez isso com um propósito, para nos apresentar como santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Olha que coisa maravilhosa. Você pode olhar para o teu passado, para tudo aquilo que você fez, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz, quando nós recebemos esse Senhor Jesus no nosso coração, na nossa vida,
quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, tudo aquilo que você fez, Ele lança no mar de esquecimento, e agora nós somos santos, não há mais culpa sobre nós, porque Jesus levou sobre si toda a culpa, Ele levou todo o pecado na cruz. Olha que coisa maravilhosa. Quem faria isso por qualquer outra pessoa? Ninguém. Mas Jesus fez por nós. Ele morreu a morte que nós precisávamos morrer, para que nós pudéssemos ter vida em Cristo. Deus, Ele pega todos os seus inimigos, nós, e os apresenta diante dEle, como homens e mulheres santos, santas, sem culpa, sem acusação. E agora eu lembro de Paulo dizendo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Você foi justificado por Deus, não foi por A, por B, por C, foi pelo próprio Deus. Quem vai lhe acusar? Se é Jesus quem lhe justifica. E aí ele vai dizer: se permanecer firmes na fé. Veja bem, se é que permanecer firmes na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estavam sob o domínio das trevas, vocês não tinham como sair de lá. Jesus veio, vos resgatou das trevas. Agora Ele colocou vocês num reino de luz, da sua luz. E agora nós somos chamados a perseverar nesse caminho. Nós somos chamados a continuar nesse caminho, a não perder a nossa esperança, a não esquecer de Jesus no meio do caminho, a não desistir. Talvez você chegou aqui essa noite esquecendo daquilo e de onde Jesus lhe tirou, do que Jesus fez na sua vida, talvez pensando em desistir. Aí o Senhor lhe convida a você olhar para aquilo que Jesus fez, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por você, por nós. Quando você pensar em desistir, olhe para a cruz, olhe para aquilo que Jesus fez na sua vida. Talvez você esteja duvidando de Deus, duvidando do amor, da graça de Deus. Aí o Senhor, uma vez uma jovem chegou e disse assim: mas eu não sei se Deus me ama, eu quero que Deus mostre que Ele me ama. Meu irmão, Deus não vai mostrar que Ele lhe ama, porque Ele já mostrou. Ele já mostrou na cruz que Ele ama. Você quer prova maior do que isso? Um Deus que fere o seu Filho no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter direito a estar juntos com o Pai. Quer prova de amor maior do que essa? Não existe prova maior de amor do que essa. É Jesus se fazendo homem, vindo e morrendo em nosso lugar. A nossa morte, para que nós tivéssemos vida. E agora, eu quero só relembrar algumas coisas. Versículo 13 e 14, Deus nos libertou do reino das trevas, nos trouxe para o reino do seu Filho amado, Jesus. Esse Filho é o Senhor supremo da criação e da nova criação. E em Cristo, Deus nos reconciliou e nos chama a perseverar na fé. Eu quero terminar com essa palavra de encorajamento para você. Não desista de caminhar com Jesus. Persevere. Persevere até o fim. Eu não consigo. Diga para o Senhor Jesus que você não consegue.
Chegue diante dele e coloque as suas fraquezas diante da cruz. Se talvez chegou alguém aqui que ainda não conhece o Senhor Jesus, hoje Deus está estendendo a mão para você. Ele quer te tirar do império das trevas. Ele quer te dar vida. Ele quer que você morra para esse mundo e viva para Jesus. No mundo a gente fica procurando satisfazer os nossos desejos, mas a gente só vai encontrar a verdadeira satisfação em Jesus Cristo, quando a gente entende que Ele é suficiente para nós. Nós podemos fazer uma oração? Você pode curvar a sua cabeça e apresentar a Deus a sua vida, o seu coração diante dEle. Ó Deus, nós estamos aqui e nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua graça que é derramada sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos tirou de onde nós não conseguiríamos. O Senhor nos libertou do poder das trevas. O Senhor nos libertou do poder do pecado. Nós não conseguiríamos sair, mas o Senhor nos tirou, nos transportou para o teu reino de luz. E agora, Senhor, nós estamos aqui e nós queremos colocar toda a nossa vida diante do Senhor, para que nenhuma área da nossa vida não esteja debaixo do teu senhorio, ó Deus. Nós queremos e nós cremos que o Senhor é nosso Salvador, mas também nós queremos que o Senhor seja Senhor sobre a nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, em todos os lugares que nós estivermos, que o Senhor nos colocar. Nós queremos te honrar, te glorificar, Senhor, e por isso nós nos colocamos diante de ti, ó Pai. Ah, Senhor, talvez alguém chegou aqui fraco, pensando em desistir, desanimado, mas nós queremos, ó Deus, que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, venha lembrar, ó Deus, lembrar daquilo que o Senhor já fez, que foi o Senhor que o trouxe, esse irmão e essa irmã até aqui, que foi o Senhor que nunca desamparou, que sempre sustentou, e que essa pessoa ela possa ver, ó Deus, a tua boa e forte mão. Ó Deus, abre os olhos espirituais, dá força ao cansado, fortalece a fé, para que os teus filhos não desistam, não parem, mas perseverem, avancem, ó Deus, na proclamação do teu evangelho, para que, ó Deus, mais vidas sejam alcançadas pelo teu poder. Nós cremos, ó Deus, que por meio desta comunidade, desta igreja, vidas serão libertas de vícios, da prostituição, das drogas, do crime, vidas serão libertas do poder do pecado, ó Deus. Mas nós queremos sair às ruas para proclamar que só Jesus salva, que só Jesus liberta, ó Deus. Usa, ó Deus, essa igreja, esse povo, para que haja transformação, para que haja arrependimento, para que haja perdão de pecados, para que mais e mais pessoas sejam retiradas do reino das trevas para o reino da tua luz, ó Deus. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Suei um pouquinho, hein? Aqui tá um pouquinho. Mas vai chegar. E vai chegar um ar. E a gente esqueceu, rapaz, de ter colocado um ar aqui. Mas vamos colocar, né? Enquanto não chega o ar, vai suando um pouquinho, né? Eu passo isso, viu? Quarta, domingo, mas a gente dá glória a Deus por tudo. Espera aí, irmão, calma aí. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar pelo nosso irmão, amado irmão. Vai viajar quando, irmão? Segunda-feira. Segunda-feira. Mas eu vou e volto. Mas definitivo para janeiro, né? Com a esposa. Assim, irmão, como ele nos abençoou com a sua palavra, não é? Também nos abençoou orando por nós. Vamos estar orando pelo nosso irmão, não é? Acreditar, invocar o nome do Senhor, para que Deus esteja com ele, com a sua esposa, sua família, e em todo o tempo lá no Rio de Janeiro ele seja bênção, seja usado poderosamente pelo Senhor, assim como ele é aqui no estado de Alagoas, amém? Amado Deus, soberano Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida do teu servo. Tua palavra, Deus, ministrou muito ao nosso coração, e falou, meu Deus, novamente, Deus, que o Senhor é suficiente para nós.
O teu nome, Jesus, é suficiente para nós e não precisamos mais de ninguém. Também aprendemos, Deus, que o Senhor é supremo, és altíssimo, ó Deus. Pai, e Tu és Senhor das nossas vidas. Nos ensina a caminharmos contigo. Por isso, Deus, eu abençoo, Deus. A Tua igreja abençoa o Teu filho, o Teu servo. Que o Senhor esteja, Deus, em todos os dias, meu Deus, que o Teu filho colocar os pés ali em Rio de Janeiro, junto com a sua esposa. Que o Senhor esteja abençoando, Deus possa estar suprindo as suas necessidades em todas as suas áreas da sua vida. E que seja um momento, Deus, maravilhoso, de grande aprendizado naquele lugar. Vai abrindo as portas, Deus, que o Senhor tem para a sua família. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio, Deus, que o Senhor há de abençoar o teu filho, porque é o Senhor que está levando. E o Senhor, meu Deus, é o Deus que cumpre a sua palavra de cuidar dos seus servos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela vida deles. Abençoa não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz... Amém? Muito obrigado, meu irmão. Jesus te abençoe, viu? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Senhor, queremos te agradecer por tudo, pelos cânticos espirituais, pelos louvores, por tudo, Deus, que aconteceu, Deus, nesta noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Deus, sairemos aqui entendendo que o Senhor é supremacia em nosso meio. O Senhor, meu Deus, é suficiente para nossas vidas. Que, ó Senhor, nós não precisamos de mais ninguém ou outro que se coloque no lugar de Jesus. Nós não precisamos, nós já temos, Senhor, o Salvador, meu Deus, o Galileu, Jesus de Nazaré em nosso meio. Obrigado, Senhor, por tudo, abençoa todos nós, nos dá uma semana de paz na tua presença, assim como a irmã testemunhando, dando-nos livramento, não só a nós, mas aos nossos vizinhos, a todos aqueles que necessitam, Deus, da mão invisível do Senhor. Que o Senhor abençoe poderosamente. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e redentora do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as nossas consolações do Espírito Santo seja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. A igreja diz: amém.